o julgamento de Débora dos Santos e o abuso de poder no STF. É isso que nós vamos falar aqui no nosso quadro, falando sobre o assunto. Nós vamos falar do golpe do batom. Pois é, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída, eu sei que você está querendo saber os detalhes dessa informação, não é isso? Vou trazer sim todos os detalhes, mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, compartilhe este vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Agora sim, vamos para os detalhes dessa informação e vamos falar desse caso absurdo. Uma mulher cabeleireira com 2 filhos pequenos que o ministro Alexandre de Moraes deu 14 anos de prisão. Qual é o crime? O crime é que ela escreveu em uma estátua, pinchou uma estátua com uma arma perigosíssima chamada batom. É isso mesmo. Ela pegou 14 anos porque pinchou a estátua do STF com a frase "perdeu mané", e por isso o ministro Alexandre de Moraes deu 14 anos de prisão. Antes de falar sobre esse assunto ou trazer um comentário diretamente a esse assunto, eu quero trazer o meu artigo, o artigo que eu escrevi para a minha coluna no site Veja Aqui Agora, na coluna falando sobre o assunto. Vamos acompanhar e depois a gente volta. Falando sobre o assunto. O julgamento de Débora dos Santos e o abuso de poder no STF. O caso da cabeleireira Débora dos Santos, condenada a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF, expõe de forma gritante os excessos e arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes. A decisão gerou uma onda de indignação, unindo críticos de diferentes espectros políticos, inclusive juristas e advogados tradicionalmente alinhados à esquerda, além da grande mídia. Quando até veículos como o Estadão e comentaristas do UOL reconhecem o absurdo, fica evidente que algo está profundamente errado. O crime imputado a Débora: pichar com batom lavável a estátua da Justiça durante os atos de 8 de janeiro. Sim, a mesma Justiça que, ironicamente, permite que corruptos condenados por desviar milhões sigam livres, entendeu que uma mulher armada apenas com batom representava um golpe de Estado. O ex-desembargador Walter Maierovitch foi enfático ao apontar a total falta de razoabilidade da pena, destacando que nem a política criminal foi aplicada corretamente. O julgamento de Débora seguiu uma linha de raciocínio distorcida. Se ela estava na praça onde os atos ocorreram, então era culpada de todos os crimes praticados naquele dia. Essa generalização jurídica fere os princípios básicos do direito penal. A sentença, claramente desproporcional, escâncara o autoritarismo do STF sob liderança de Alexandre de Moraes. Não é mais uma questão de ideologia, mas de justiça. O próprio Estadão afirmou que a decisão desmoraliza a justiça, pois coloca em xeque a credibilidade do Supremo e reforça a sensação de insegurança jurídica no país. Se uma cidadã comum pode ser condenada a 14 anos de prisão por um ato simbólico, quem está seguro? A reação da mídia e de juristas de esquerda só confirma a gravidade da situação. Até mesmo aqueles que antes silenciavam diante dos abusos de Moraes agora se veem obrigados a reconhecer que o Supremo ultrapassou todos os limites. O advogado Herbert Freitas, por exemplo, reconheceu que a condenação de Débora se baseia unicamente na pichação, enquanto o restante do voto de Moraes apenas repete argumentos genéricos aplicados a outros réus do 8 de janeiro. Em outras palavras, a decisão não teve qualquer base individualizada, o que é um dos pilares do devido processo legal. A disparidade de tratamento fica ainda mais evidente quando se compara o caso de Débora ao de Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio de Janeiro e esposa do ex-governador Sérgio Cabral. Adriana foi condenada a 13 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, mas recebeu do mesmo STF a permissão para cumprir sua pena em casa sob a justificativa de que precisava cuidar dos filhos. Detalhe: seus filhos já eram adolescentes, com 13 e 14 anos. Já Débora, que tem filhos pequenos, não teve o mesmo benefício, mesmo sendo um direito previsto em lei. A seletividade da justiça brasileira nunca foi tão escancarada. O que vemos é a consolidação de um STF que age como tribunal de exceção,
ignorando garantias fundamentais e impondo penas draconianas a pessoas comuns enquanto mantém impunes aqueles que verdadeiramente ameaçam o país. Esse cenário precisa mudar. Seja nas ruas, nas urnas em 2026 ou por meio de ações institucionais como o impeachment de Moraes, a sociedade deve reagir a esse estado de exceção disfarçado de justiça. A condenação de Débora dos Santos não é apenas uma afronta ao bom senso. É um recado claro de que a justiça no Brasil tem 2 pesos e 2 medidas. Enquanto isso, a indignação cresce, e até mesmo aqueles que sempre passaram pano para os abusos começam a perceber que, diante de uma tirania judicial, ninguém está realmente seguro. A luta por um judiciário imparcial e comprometido com a lei deve ser a prioridade de todos que acreditam na verdadeira democracia. Falando sobre o assunto. Vamos agora falar sobre o assunto. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 14 anos de prisão para a Débora dos Santos, uma mulher, uma jovem, que tem 2 filhos pequenos, 2 crianças para cuidar, mas mesmo assim isso não foi levado em conta. A própria lei dá o direito a ela de cuidar dos filhos, até mesmo porque quem não lembra da Adriana Anselmo, a ex-esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Adriana Anselmo pegou 13 anos de prisão. Agora, qual é o crime dela? Lavagem de dinheiro, corrupção e muitas coisas terríveis, crimes terríveis. Mas, para o STF, não tinha problema nenhum. Isso não é um problema para o STF. Aliás, soltaram a Adriana por quê? Qual o motivo? Alegando que ela tinha filhos para cuidar. Filhos pequenos. Um de 11, outro de 14. A Débora também tem filhos. Muito mais crianças do que os filhos de Adriana Anselmo. Mas como o judiciário, e é isso que a gente vê, é isso que a gente entende, tem 2 pesos e 2 medidas, soltou a Adriana porque tem filhos para cuidar. A cabeleireira Débora dos Santos também tem 2 filhos para cuidar e pequenos, crianças, mas para o STF, não. Para o Alexandre de Moraes, ela tem que pegar 14 anos de prisão. Olha, gente, a situação é tão triste, a situação é tão terrível, é tão drástica, que nem a esquerda, tem parte da esquerda que não está concordando com isso. Tem parte da imprensa, aquela imprensa que passa pano para o STF, aquela imprensa que passa pano para o governo federal, tem uma boa parte que não está concordando com isso. A exemplo do Estadão. O Estadão, no seu editorial, a capa diz o seguinte, o título diz o seguinte: isto não é justiça. Se está dizendo que não é justiça, é o quê? É injustiça. E realmente isso é uma injustiça. Uma mulher que pinchação, porque provas de outras coisas não existem. Não apresentaram as provas até agora. Não tem provas nenhuma que essa mulher cometeu crimes terríveis. O crime foi apenas usar uma arma letal, uma arma perigosíssima, que era o seu batom, foi lá e escreveu na estátua do STF, perdeu mané. Eu vejo muita gente dizendo que essa frase é do Barroso, mas não é não. Essa frase é antiga. Essa frase o Barroso só reproduziu. Essa frase é pronunciada por bandidos. Essa frase é pronunciada por ladrões. Quando vai subtrair algo de uma pessoa e que consegue, aí depois que ele vai embora, ele diz, perdeu, mané. Eu já passei por isso. Roubaram o meu celular em pleno centro da cidade de Feira de Santana e depois o bandido disse, perdeu, mané. 5 anos antes de Barroso falar aquilo. O Barroso apenas repetiu frase de bandidos, frase de ladrão. Eu estou falando isso só para deixar claro aqui que não é uma frase de Barroso, é uma frase de bandido, é uma frase de ladrão. Então, minha gente alegre, gente amiga, gente bonita, descontraída, o Brasil de ponta cabeça, um STF que usa a justiça para cometer injustiça. Era onde deveria as coisas funcionar tudo certinho, tudo correto, tudo dentro da lei. Mas é o contrário. É a partir dali
que nós vemos decisões arbitrárias, é a partir dali que nós vemos políticos, bandidos, ladrões, corruptos sendo soltos e estão aí livres para fazer o que quiser. Todos soltos pelo STF. A exemplo do próprio Sérgio Cabral, pegou mais de 400 anos de cadeia. Lavagem de dinheiro, corrupção e muitas outras coisas. Mas para o STF, isso não tem problema nenhum. Isso não é nenhum problema para o Brasil. Está o homem aí fazendo lives, zombando da cara dos brasileiros. Esse é o Brasil que nós vivemos. O Brasil 2025, o Brasil de Lula, o Brasil do PT, o Brasil da esquerda, o Brasil do STF, o Brasil que o que vale para um não vale para outro. A lei que vale para um não é válida para outros. E aí? Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Eu quero saber o que você acha. Qual é a sua opinião? Você acha que realmente o STF é uma corte que age segundo a lei ou não? Ou está fora da lei? Deixe aí o seu comentário, tá bom? Peço também a você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo, a gente se vê por aqui. Falando sobre o assunto.